Graças e paz, amados. Eu observei que o decorrer do culto, Deus estava falando constantemente. Como a irmã Carmen falou, Deus, Ele não deixa de falar, amado. Se você tiver aguçado os seus ouvidos, Ele vai estar te dizendo o tempo todo, eu não te abandonei, eu estou contigo. E por nós sabermos que Deus está conosco, com certeza estamos aqui, porque Ele trouxe cada um para ouvir o que Ele tem para falar. Obrigado, amado. Eu acho engraçado que, quando a irmã leu, quem confia no Senhor e nada firme está sempre, a confiança no Senhor e a firmeza que está sempre com Ele é o prato primordial para cada um de nós. Se a gente tiver isso na vida da gente, com certeza, amado, vamos sair revestidos. Amém? Gostaria de começar com um versículo bem conhecido de vocês. Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Amém? Vamos repetir? Tudo o que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor e não para o homem. Amém? Com base nesse versículo, eu queria contar uma história bem conhecida de cada um de vocês, que se fala lá no em Atos 16. Todo mundo já conhece essa história. É bem fácil de conhecer. E eu queria começar só com um pequeno versículo, que já imagina, se a gente, no decorrer da nossa vida, a gente não tivesse Bíblia, como eu vi uma vez num país, que para não ser morto, eles eram obrigados a cada um decorar um versículo, ou ficar com um versículo guardado, para não perder a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, a gente não passa por isso. Mas já imagina se a gente ficasse nessa situação. Aí o versículo que eu queria estar na minha mão, lá em Atos 16, seria o 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam esse manifestar de Paulo e Silas. Eu queria só estar com esse versículo. Por quê? Porque a história toda, se a gente for basear, a gente vai se perder, porque aconteceu muita coisa com Paulo e Silas. Mas se a gente só pegar nesses dois detalhes, que eles oravam e cantavam por tudo que tinha passado. E olha que a história do capítulo 16 começa dizendo que Paulo, devido a uma situação que teve de pensamentos com Barnabé, ele teve que recrutar Timóteo. Timóteo. Ele recrutou Timóteo. E o capítulo 16 começa a dizer que ele recruta Timóteo para ir com ele para uma viagem. E nessa viagem, eles tentam ir para duas cidades aonde o Espírito Santo não permite que eles entrem. Veja que o começo dessa história já começa a bolar a cabeça de Paulo, dizendo que ele não era para entrar lá. O Espírito Santo disse: não entre. Quantas vezes Deus toca no nosso coração, dizendo que não é para ir, e a gente, não, eu vou, porque o Senhor está comigo, mas o Espírito Santo está falando com você. E foi assim que Paulo se resguardou. Ele disse: não, se o Espírito Santo está falando, vamos para outra cidade. Até que ele chega numa cidade, e ele, de noite, tem uma visão. E essa visão encaminha ele para Macedônia, Filipos. E aí começa a história
de Paulo e Silas, que também estava Timóteo e estava também Lucas, o que escreveu Atos. E é Lucas, né, narrando a história, que observamos conteúdos, lições para nós. Observando que a primeira lição que a gente tomou, como nós, servos de Deus, é que a gente tem que estar atento quando para não ir, e sim escutar a voz de Deus. E não querer dizer, não, eu sei que Deus está comigo. Deus está te avisando. Nem toda vez não é aquilo que tu tem que fazer, e sim a vontade da palavra de Deus que nos ensina. O nosso pastor é bem claro quando ele abre essa Bíblia e diz que ele é o livro da regra, aquilo que nos ensina, e não precisa procurar outra coisa. Não precisa dizer, não, eu senti que o irmão está dizendo que eu tenho que fazer isso. Não, a palavra está aqui, ele está nos orientando. Assim, não é necessário que você bote Deus na história, diga que foi Jesus que disse isso, diga que foi a irmã que disse isso. Não, a palavra está aqui. A primeira lição nossa que Paulo está dizendo. E foi aí que Deus mostrou. Quando eles chegam lá em Filipos, passam uns dias e vão conhecer o local. Uma das coisas que ele observa em Filipos é que não tinha uma sinagoga. Quer dizer que não tinha um grupo grande de judeus para criar essa sinagoga. Certo? Que, se eu não me engano, 10 pessoas seriam, 10 judeus. Mas tinham uma turma de mulher que se encontrava no rio, e nesse rio elas conversavam sobre Deus e oravam. E Paulo e Silas e os outros dois chegaram e sentaram lá e começaram a falar de Deus. Observe que nesse momento Deus já estava operando neste local. E Paulo e Silas começou a falar de Cristo. E foi que uma personagem dessa passagem, que Paulo estava lá, ele observa que essa pessoa de poder aquisitivo bem, que ela era uma comerciante, a tal de Lídia, bem conhecida de todos nós que lemos, ela vai e diz, eu sou simpatizante, eu conheço Deus. Quantos a gente vive no dia a dia que diz que conhece Deus, mas não teve ainda a determinação de dizer, eu quero servir a Deus, mas conhece a Deus, mas não quer servir a Deus. Tem muitos dentro da igreja e tem muitos no convívio de cada um de nós que só querem conhecer a Deus. Não querem ser servos de Deus. E essa mulher era uma simpatizante, ela gostava de escutar a Deus, gostava do que falavam sobre ele. E quando Paulo abriu o leque falando sobre Jesus Cristo, ela disse, não, agora eu quero servir a ele. E ela tomou aquela decisão. E naquela mesma decisão, Paulo foi lá e disse, vou te batizar porque é de verdade que você está sendo transformada. E nesse momento, houve o primeiro a convenção na cidade de Filipe. A mulher, a chamada Lídia. No decorrer desse momento, para Paulo, Silas e os outros, estavam bem, porque já estava começando o trabalho. Eles todos os dias saíam, iam lá para perto do rio e falavam de Jesus Cristo. Mas aí vem a chamada, quando você está bem demais, sempre tem alguma coisa para deixar a gente perturbado. Já observou isso? Mas toca no teu vizinho aí e diz-me assim, mas Jesus está contigo. Ele não vai deixar você se perturbar. Você crê nisso? E essa era uma jovem, uma escrava, que tinha adivinhações, ela adivinhava. E ela estava o tempo todo seguindo esse grupo e ficava dizendo, esse é um servo de Deus. Esse aí é um servo de Deus. Constantemente, quando eles, no outro dia, e essa escrava adivinhadora chegava e dizia, esse é um servo de Deus. Eu fico imaginando, muitos de nós
nos dias de hoje, poderia até se agradar com isso. Não estou certo? Muitos ficavam alegres por saber que todo mundo estava observando que ele era um servo de Deus. Mas a história diz que Paulo se indignou-se com essa escrava, com essa adivinha. Ele chegou e disse, em nome de Jesus, que saia que está dentro de ti. E logo saiu. E ele plantou mais uma dor de cabeça, onde ele estava indo tão bem, evangelizando, batizando e tudo. As pessoas que eram donas dessa escrava ficaram com raiva de Paulo. Mas uma lição que precisamos ter com essa que Paulo deu. Ele não teve medo. Ele não teve medo de expulsar. Ele não teve medo. Ele sabia que poderia ter sequelas, porque ele via o que essa mulher trazia de prazer financeiro para os donos dela. Mas ele se indignou-se porque ele sabia que não era certo isso, mesmo que ela falasse que ele era um servo de Deus. Ele não se apropriou dessa palavra. Ele sabia que por trás disso era um demônio conduzindo a história. E ele não queria o demônio, ele queria era Deus conduzindo essa história. E é o que a gente tem que tomar posse da nossa vida. Não é qualquer um tomando a nossa vida, e sim Deus tomando a nossa vida. Temos que ter garantia, temos que ter a força, a necessidade de dizer não para quando não é certo. Foi assim com Paulo, sabendo ele que ia se prejudicar, e foi o prejudicado, porque os donos da escrava foram logo pegando ele e levando lá para o sinédrio, dizendo que eles, para a praça, dizendo para os magistrados que eles fizeram algo que não era certo para aquela cidade. Primeiro porque a cidade não tinha nada da lei judaica. Era uma cidade totalmente romana e grega. Os deuses de lá não permitiam que eles fizessem essa tal atitude de querer tirar o pão de cada dia deles. E se você observar, eram muitos que eram donos dessa escrava. Poderia até os magistrados, aí eu estou indo um pouquinho fora do contexto, eles poderiam também estar ganhando com isso. Porque isso aí era uma prática normal para aquela cidade, onde muitos se alegravam. Ainda hoje tem muita gente que se alegra com essa besteira de adivinhação. Muita gente fica ligado na televisão vendo essas besteiras, achando que isso é bom, seguindo uma coisa que não leva a nada. E Paulo, devido à sua posição, à sua confiança em Deus, ele disse não. Aí Paulo mexeu no bolso daquelas pessoas. E aqueles magistrados rasgou o verbo em cima de Paulo e disse, tira as vestes e dá-lhe uma pancada, açoita, machuca eles até eles saberem aonde ele mexeu. E ele mexeu no bolso. Quantos cristãos hoje são perseguidos porque mexe com a cultura, com a religião, com o bolso daqueles dos países que estão lá sendo perseguidos, das cidades que estão sendo perseguidos. Tem que ter coragem como Paulo teve. E é assim, essa lição para cada um de nós. Temos que saber dizer não temer, não ficar com medo, porque pode ser algo que venha afligir a nós, como crentes, como servos de Deus, como aqueles que a irmã falou, que confia no Senhor e não se abala. Amém, amados? E a pancada que Paulo ganhou foi grande, foi açoitado, Paulo e Silas. Aí eu fiquei imaginando, por que Lucas e Timóteo não levou? Porque eles não eram judeus, apesar que Paulo e Silas também não eram judeus só não, eles eram romanos também, cidadãos romanos. Mas tinham que ser eles a levar a lampada. Timóteo estava começando. Lucas, como morava naquele local,
não foi considerado, mas o açoite foi grande. Eu fico imaginando quanto eles levaram de açoite. E para terminar, foram presos. E quando pensa que ficar preso, iam ficar lá só jogados, foram acorrentados. Ficaram numa posição que hoje eu estava analisando, ficar com aquelas pernas presas a um tronco, não é fácil, querido. Aquilo ali, no decorrer de horas, vai deixando as pernas doendo até umas horas, conforme o que eu pesquisei. Assim, a situação de Paulo e Silas não era para, como eu li para vocês aqui no 25, tá cantando e adorando, não. Louvando, não. Era para estar reclamando, porque tem muito crente hoje em dia que um beliscão está chorando, amado. Acha ruim porque o pastor diz alguma coisa que ofendeu o meu coração. Eu fico imaginando, eu acho que Paulo e Silas parece que estava prevendo como seria as gerações de agora. Porque se a gente levasse cada açoite que ele levou e ficasse preso, acorrentado, eu acho que a igreja não estava nem com cinco pessoas aqui dentro. Amém? Vamos aprender com Paulo e Silas como é levar açoite? Amém foi fraco, amado. Amém é fraco. Eu sei disso. Não quero levantar o que o pastor levantou agora, não. Mas eu sei que o amém é difícil. É difícil você dizer que quer servir a Deus na hora da pancada. É difícil você decidir algo onde Deus está na tua frente. É difícil. Mas eu queria que vocês aprendessem com Paulo, como eu estou aprendendo. Não é fácil. Eu sempre digo para minha esposa que não é fácil ser evangélico. Num mundo onde o evangelho é palhaço, onde o evangelho não é compreendido, onde o evangelho é louco. Mas somos loucos porque nós sabemos o que o futuro tem para cada um de nós. Quem crê nisso, dá um amém bem forte, amado. Sermos loucos numa geração perdida como nós estamos, onde, se lermos essa passagem de Paulo e Silas, muitos vão rir de cada um de nós, onde eles vão perceber que diz, que crentes são esses? Apanhando e ainda cantam para Deus. Que crentes são esses? Apanhando e ainda falam com Deus. Vão dizer que Deus é ruim, como eu já escutei em muitos falar sobre isso. Mas eu quero dizer que Deus é bom. Deus é bom demais, porque Deus, como ele disse, Deus fez uma mudança tremenda na vida dele. Deus fez uma mudança tremenda na minha vida. Deus fez uma mudança tremenda na vida do presbítero, na vida do pastor, na vida de cada irmão que está aqui hoje, buscando e adorando a um Deus vivo e presente. E é nessa passagem que eu fico imaginando, louvando, orando, adorando a um Deus vivo, que estava trazendo soluções para ele. E aí que a gente observa algo tremendo, o sobrenatural. Nós sempre pedimos milagre. Nós sempre pedimos milagre, quero milagre. Mas algo tremendo eu vi nessa igreja, quando eu estava com minha esposa, e o irmão, o presbítero chegou lá perto do meu filho, tocou na cabeça dele. Para mim, foi um tremendo sobrenatural. Meu filho disse, eu quero agora aceitar Jesus. Isso para mim é sobrenatural. O sobrenatural faz as pessoas pararem e pensarem, eu quero servir a Deus. Eu estou vendo algo diferente, eu quero conhecer esse Deus. O sobrenatural faz você limpar a visão. Para quem vocês não sabem, eu tenho uma visão muito precária. Eu cometi hoje uma gafe tremenda, quase que eu sentava ao lado da esposa do pastor, pensando que era a esposa da minha mulher, viu? E ela ficou logo com raiva. Por que você não bota o óculos? A situação de quem não enxerga direito é um perigo, amados. Viu? Não adianta óculos, ou não adianta. Mas eu queria passar essa situação que eu tenho
para cada um que ainda não consegue enxergar Deus na tua vida. Já pensou? Quantos ainda não enxergam a presença de Deus de lado? Quantos não enxergam Jesus intercedendo pelas tuas petições? É nessa hora que eu, como cego que estou, eu vejo mais ainda que vocês. Como eu vejo a presença de Deus, amado. Como eu sinto o que Deus quer na minha vida. A minha mulher sabe como eu estou mudando. Como eu estou sendo lapidado constantemente, todos os dias, sendo humilhado e sendo exaltado por Deus. Sendo humilhado pelos homens, escanteado pelos homens, mas Deus dizendo, eu quero é você desse jeito. Paulo, ele sabia que Deus tinha algo tremendo naquela noite. Por isso que ele orava e cantava. Os prisioneiros que estavam junto com ele ficaram ababacados, abestalhados. Não entendia por que esses dois estavam sofrendo tanto e estavam louvando a Deus. Aproveitando que Deus se alegrou-se com a adoração desses dois homens e derramou o seu Shekinah na vida deles. E estremeceu. Veio o terremoto. Eu imagino um terremoto onde não há nenhuma vítima. Só fez abrir. As portas se abrem. As correntes se quebram. E ninguém se machuca. É o mover do Deus Altíssimo. O Deus vivo. É assim, meu irmão. Quando você estava preocupado que o homem poderia ter batido com a cabeça no seu carro. Mas Deus estava contigo e estava livrando o homem da moto e estava livrando você e seu neto. Deus é tremendo, amado, quando a gente começa a observar o que Deus faz. Quando Carmen entra preocupada e Deus dá logo a palavra para ela e diz, não te preocupa, serva de Deus, eu estou contigo, confia. Porque eu não vou deixar ninguém tocar no fio do teu cabelo. É Deus quando diz para cada um de nós, ninguém toca no fio do teu cabelo, porque eu sou o teu Deus. Eu tenho um filho que advoga. Eu tenho um filho que advoga constantemente os teus pecados, os teus erros, as tuas transgressões. E tem um Espírito Santo que está dentro de nós, que se enche e se sente alegre quando você dá lugar para Ele. O nosso Consolador, aquele que nos escuta, aquele que traz o conselho às noites, é o Espírito Santo, aquele que está agindo neste momento, aqui neste lugar, onde o irmão disse que essa casa é uma casa de oração, onde o pastor disse que hoje está tendo muita gente agradecendo, porque agradece, porque Deus age. Porque tem servos fiéis entregando, fazendo força para o que Ele quer mais, é a palavra de Deus. E é assim, meu irmão, a lição de Paulo e Silas cantando e louvando. Veio o terremoto. Aquele que prendeu os pés dele ficou logo doido, queria logo se matar. O que é que Paulo e Silas disse para ele? Poderia dar a mesma moeda, né? Tu me machucasse. Vou querer que tu morra hoje. Quantos crentes ainda pensam nessas besteiras de querer dar a mesma moeda para aquele que te machuca? Não faz isso não, meu irmão. Não acha como o mundo quer agir sobre nós. Quantos já me chegaram, até me ameaçaram com arma. E hoje estão pagando um preço por isso, queridos. Não haja com a mesma moeda, meu irmão. Paulo disse, não te mate, não cometa o suicídio. Estamos tudo aqui, todos nós estamos aqui. E esse homem começou a ver uma coisa diferente na vida dele. Ele viu que Deus estava com esses dois, mesmo machucados, mesmo sangrando, mesmo sentindo dor. Mas a presença de Deus estava na vida deles.
É assim que tem que ser com cada um de nós. Mesmo machucado, mesmo dando tudo errado, mas Deus está no controle. Toma posse desse momento, amado. Isso é uma das lições mais tremendas que Paulo e Silas nos mostra. Adoração, mas sim, sentindo a presença de Deus. E esse homem pede a Paulo e Silas: o que é que eu posso para ser convertido, feito vocês? E ele recebe a mensagem. E ele convida Paulo e Silas para ir para a casa dele. Aquele que amarrou lá o tronco nos pés. Aquele que está pisando no teu calo. Aquele que te empurra. Aquele que fala mal no trabalho para ti. Aquele que te machuca. Tu tem que amar ele como Paulo e Silas amou, meu irmão. Porque tu és um servo de Deus que tem um propósito de levar a mensagem de Deus para esses que te machucam. E o interessante, e algo tremendo que eu vejo nesse capítulo, é que quando um se salvava, a família ia junto, meu irmão. Que poder tremendo era de você converter um e a família ser contaminada e dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, Deus é o melhor, Deus é o melhor caminho, Deus é a solução. Quantos nossos familiares estão desviados? Mas eu me alegro quando um se levanta aqui na igreja e vem e diz: pastor, eu quero voltar para Deus. Isso é a prova que o evangelho está sendo fiel, está sendo massacrado no coração desses que estão perdidos. E é assim que temos que ser, como Paulo e Silas. Mesmo machucado, mas levando a palavra de Deus. E o interessante da história, amado, aquele que te machucou, ele vai estar lá te limpando, cuidando do teu curativo. Aquele que está te machucando, quando ele conhecer a Deus, ele vai cuidar de você. Pensa nisso. O agir de Deus é tremendo, meu irmão. O sobrenatural, mudar o caráter da pessoa é tremendo. Ele mudou o caráter daquele carcereiro. Ele fez o carcereiro servir, meu irmão. Cuidar das feridas. E o terremoto foi tão tremendo que o pessoal disse: solta esses dois homens. Aí vem outra confirmação, outra lição. Quando Deus está contigo, a verdade sempre é a melhor coisa. Não queira seguir o que os homens querem fazer. Paulo e Silas disse: não, você maltratou a gente. Nós somos também romanos. A gente quer que você se peça desculpa. Se retrate da situação que a gente passou. Aprenda, quando Deus estiver no controle, não queira só migalhas. Aprenda isso. Diga para o seu irmão: não queira migalhas quando Deus está no controle. Queira o salário completo que Deus vai te dar. Você crê nisso? Porque eles receberam. Os homens foram lá: me desculpa por ter machucado vocês, mas faz o favor, não fica aqui na cidade não, que a gente vai passar muita vergonha. Eles reconheceram o poder que Paulo e Silas tinham. Paulo e Silas se sentiram tão regozijado porque Deus estava no controle, que ele voltou lá na casa de Lídia, e aqui encerro, dizendo para vocês: na tua casa vai ser a igreja dessa cidade. Quanto de nós podemos fazer isso? A igreja aqui está fazendo. Quanto de nós podemos fazer isso? Pensa nisso, amado. E você chegar e dizer: na tua casa agora vai ser uma casa de Deus. Trabalha isso. O mover de Deus na vida de cada um de nós é as lições que Paulo e Silas nos deu esta noite. Observamos que no decorrer dessa história toda teve a visão, a permissão, a mudança, a convenção, a expulsão, a cura,
as sequelas das dores, mas sobrenatural reinou quando Deus agiu. E quando Deus age, tudo de bom acontece. Quem crê nisso, dá um amém. E eu assim enterro.